pessoal, boa tarde, boa noite, bom início de noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um estudo do Livro dos Médiuns, o nosso estudo continuado da obra O Livro dos Médiuns. Hoje, um vídeo gravado que vai ao ar, que está indo ao ar às 18 horas. Já quero pedir a você que, se ainda não se inscreveu em nosso canal, no TV Revelar, que, por gentileza, se inscreva, também nos apoie aí, fazendo uma assinatura solidária, se tornando membro, contribuindo aí financeiramente com uma pequena parcela para que nós possamos manter essa plataforma de forma ilimitada, a receber todos os conteúdos que o TV Revelar disponibiliza em caráter de estudos da doutrina espírita. Então, contamos muito com esse apoio que é muito fundamental para nós. Ative o sino de notificações para que você vá recebendo as notificações desses conteúdos. Curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Agradecemos muito pelo apoio de cada um de vocês. Bom, como eu disse, nós estamos, então, no nosso estudo do Livro dos Médiuns, na segunda parte dessa obra, em seu capítulo 14, que trata dos médiuns. E nós hoje vamos iniciar no item 172, os médiuns sonambúlicos. Bom, Kardec está trabalhando aqui as variedades de médiuns, e mais à frente, quando ele for no quadro sinótico, ele vai falar um pouquinho de cada uma dessas aptidões. Então, é muito importante compreendermos aqui, falamos um pouco dos médiuns de efeitos físicos, dos médiuns psicógrafos, dos médiuns falantes, dos médiuns videntes, agora dos médiuns sonambúlicos, ou do sonambulismo, mas aqui, como nós estamos tratando de mediunidade, então é essa relação que o sonâmbulo tem com outros espíritos durante a emancipação da alma, né? Então, vamos aqui compartilhar para que a gente possa, para que juntos possamos iniciar o nosso estudo. Então, médiuns sonambúlicos, o item 172. Então, Kardec começa dizendo assim: o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê outros e percebe. Vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos humanos. Então, o sonâmbulo, a pessoa que tem a faculdade do sonambulismo, em algum momento, ela entra num estado de emancipação, e aí é a sua alma, a alma, do encarnado, do sonâmbulo, é que vê, que ouve e que sente. Então, aqui nós estamos falando da primeira ordem desse fenômeno, que é a faculdade de emancipar, e esse espírito, então, emancipado, essa alma emancipada, ela vê, ouve e sente. Ele tira de si mesmo o que expressa. Então, o que ele vê, o que ele ouve e sente, ele expressa, ele fala. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal, e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive antecipada à vida dos espíritos. Então, nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, que acontece às quintas-feiras, às 18 horas, nós estamos estudando as escolhas das provas.
Então, os espíritos vão responder a Kardec que o espírito, estando desencarnado, a sua faculdade de espírito se amplia, ou seja, ele tem outros sentidos que, enquanto está encarnado, esses sentidos da alma, do espírito, fica obliterado pela matéria, né? Então, não é possível que o espírito, ou não é regra, mas a grande maioria das vezes, não é possível que o espírito use a sua faculdade de espírito, né? Por esse sentido. Mas, então, aqui, partindo dessa ideia, o sonâmbulo, quando ele emancipado, ele tem, então, as suas faculdades de espíritos mais presentes. Por quê? Porque, de certa forma, como vai dizer aqui, ó, numa palavra, ele vive antecipado à vida dos espíritos. Então, o sonâmbulo, quando lúcido, quando um sonâmbulo, né, porque nós temos uma variedade de sonambulismo, aquele que se desprende, mas não tem lucidez, leva um tempo para que ele possa ter um certo conhecimento do que está acontecendo. E tem aquele outro, já na outra extremidade, que é lúcido, que ele vê, compreende, sente, ouve, enfim, ele vive realmente a vida, antecipada à vida de espírito. Então, dentro dessa variação, o espírito, ele fala, ele expressa coisas que está fora do âmbito do conhecimento dele enquanto em vigília. Então, uma coisa é você falar com essa alma em vigília, acordado, desperto, você conversar, você vai ver que muitas das vezes a ideia dessa pessoa, ela é limitada de conhecimentos, né? Às vezes, muitas das vezes, até muito limitada, até uma pessoa rude de conhecimento, de pouco conhecimento. Enquanto que, estando emancipado no estado sonambúlico, essa alma fala coisas que está muito à frente ou fora do conhecimento dela enquanto desperta. Por quê? Porque ela está trazendo conhecimentos que ela tem, que ela adquiriu de vidas anteriores. Então, uma vez que emancipada, ela vive a vida antecipada, emancipada, ela vive antecipadamente a vida de espírito, é natural que ela vá dizer coisas que, estando acordado, ela desconhece, né? Ela estando desperta em estado de vigília, ela desconhece. Né? Então, Kardec vai continuar dizendo, o médium, agora, está tratando aqui do médium, primeiramente, do sonâmbulo, aquele que ele ouve, sente e vê e fala coisas de si mesmo, né? Ele expressa por si mesmo tudo que ele está vendo. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem dele. Agora aqui já estamos entrando num outro âmbito, num outro viés do sonambulismo. Então, temos o sonambulismo que ele vê, ele fala por si mesmo, ele expressa o que está vendo, sentindo e ouvindo. E agora, o médium, esse médium que é sonâmbulo, ele entra em relação com outros espíritos, e o que ele, ou com outro espírito, o que ele diz não vem dele, vem dessa inteligência estranha, desse terceiro que vem se comunicar, vem transmitir o pensamento para que ele reproduza, certo? Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento. Olha lá, primeira fase é o sonâmbulo exprimindo o próprio pensamento. Ao passo que o médium, aí eu vou colocar aqui nas minhas palavras, o médium sonâmbulo expressa o pensamento de outrem, de terceiro, de uma inteligência estranha. Mas o espírito que se comunica com o médium sonâmbulo comum
também pode fazê-lo. Então vou até retratar isso aqui. Mas o espírito que se comunica com o médium, psicógrafo, psicofônico, comum, também pode fazê-lo com um sonâmbulo. Aliás, o estado de emancipação da alma provocada pelo sonambulismo faculta essa comunicação, né? E aí, nós vamos lá na questão 435 do Livro dos Espíritos, mas antes de ir lá, eu quero terminar o que Kardec está expressando aqui, porque o Kardec está dizendo o seguinte, olha, o estado de emancipação da alma provocada pelo sonambulismo facilita essa comunicação, tá certo? Então, o sonâmbulo, então ele emancipado e agora médium, por ele estar emancipado, facilita a comunicação, essa interação entre alma emancipada e espírito. Agora, espírito, claro que alma é do encarnado, é estando encarnado, espírito é estando desencarnado. Didaticamente, compreendendo isso, a gente consegue avançar nas ideias, né? Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e o descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Então, trabalhamos lá atrás os médiuns videntes, que são aqueles que veem perfeitamente os espíritos. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais. Quase sempre lhe é sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do outro espírito se revela de modo inequívoco. Então, Kardec agora vai trazer a história aqui daquele menino que é sonâmbulo e médium. Mas antes de passarmos para esse item 173, eu quero aqui levá-los para a questão 435 do Livro dos Espíritos, que vai tratar, começa lá na questão 425, salvo engano, que vai tratar do sonambulismo, tá? Então, vamos lá. 435 de O Livro dos Espíritos. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? Essa é uma pergunta interessante, porque ela está relacionada com o que nós estamos estudando lá, os médiuns sonâmbulos, médiuns sonâmbulos. Aí a resposta: a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Lembra que aqui há uma variedade, dentro do sonambulismo, há nuances, graus de lucidez. Algumas vezes, porém, não percebem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomam por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que nada conheceram do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e os faz supor que tem diante da vista seres encarnados. Então, o simples fato da ignorância de conhecimento, de ignorar muitas das vezes a existência, essa relação que acontece, essa comunicabilidade dos espíritos ou entre os espíritos, o simples fato de ignorar isso já pode causar essa estranheza, e aí ele não vai compreender, ele não vai saber que está falando com seres incorpóreos. Vai achar, vai pensar, vai acreditar, está se relacionando com seres
encarnados, né? Corpóreos. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração, notando ao seu derredor e percebendo-lhes que os espíritos têm corpos semelhantes aos nossos. Tomam a aparência dos seus próprios corpos por um corpo real. E aí, nós temos estudado isso. Perdão, pessoal. Nós temos estudado muito isso. Por pura ignorância, né? Por desconhecimento, a pessoa, quando morre, então, o seu espírito, em primeiro momento, ainda naquele estado de perturbação, e pelo o grau de elevação de conhecimento, ele nem percebe que morreu. Acredita ainda estar encarnado. E aí piora, né? Porque o que é pior? Que aumenta mais o seu estado de perturbação. Ele se vê, ali, ele vê o seu corpo, mas, ao mesmo tempo, ele vê outro corpo, ele se vê novamente. E isso acaba lhe confundindo ainda mais, aumentando a perturbação. Porque ele pensa assim, né? Ó, eu estou me vendo ali, estou me vendo aqui, e acaba por criar essa confusão. Mas ela, à medida que o espírito vai despertando, vai tomando conhecimento, ele se reconhece. Item 173. Um dos nossos amigos, então agora Kardec vai trazer esse exemplo para que a gente compreenda sonambulismo e sonâmbulo e médium sonâmbulo. Saber separar isso. Um de nossos amigos utilizava como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente precária. Então, tá vendo aqui? Um rapaz de 14 a 15 anos, que tinha pouca instrução, uma inteligência pouco desenvolvida. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Distinguia-se principalmente no tratamento das enfermidades, tendo feito grande número de curas consideradas impossíveis. Então, agora aqui, uma inteligência vulgar, de pouca instrução, estando no estado de emancipação, no estado sonambúlico, deu provas de grande elevação de conhecimento, né? Tratando de curas de enfermidades que, pela medicina da época, pela ciência da época, eram consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a moléstia com exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indique o remédio. Então, sonambulismo lúcido, é um sonâmbulo lúcido. Ele vê o doente, ele olha, agora é a alma quem vê. Então, ele está vendo o corpo físico de alguém, identifica a doença e pronto. Então, aqui, ele já identificou a doença. Mas aí disseram para ele, olha, tá, beleza, você viu a doença, mas aí não basta. Precisa indicar o medicamento, o remédio, para começar a combater essa moléstia. Aí ele vai dizer, não posso. Meu anjo doutor não está aqui. E a pergunta que não quer calar, né? Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios. Agora, então, quer dizer que nós estamos percebendo um sonâmbulo lúcido que vê a doença. Mas agora estamos falando numa terceira, numa inteligência estranha ou em outro espírito. Aquele que vai ditar o remédio. Então, agora já surgiu aí um terceiro elemento.
Então, nos dê tu. Então, não és tu que vês os remédios? Ah, agora, hein? Oh, não, eu já não disse que é o meu anjo doutor quem os indica? Então, aqui nós estamos falando agora de um sonâmbulo médium. Médium sonâmbulo. Em primeira instância, quando o seu anjo, o seu anjo bom, o seu espírito médico não está, ele é um sonâmbulo. Simplesmente. Ele vê, ele é lúcido, ele vê com precisão a moléstia de alguém. Como quando há a aproximação, a comunicação desse terceiro elemento, esse anjo doutor, agora que prescreve o remédio, que indica o remédio, e o rapaz passa essa informação, esse sonâmbulo, agora nós estamos falando aqui no sonâmbulo médium, no médium sonâmbulo, né? Porque houve, então, uma comunicação de terceiro. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito que, para isso, não precisava da assistência alguma, embora a indicação dos remédios lhe fosse dada por outro espírito. Não estando presente esse outro, ele nada podia fazer. Quando só era apenas um sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Então, tranquilo aqui? Sem a presença do anjo doutor, sonâmbulo, com a presença dele, comunicando, passando, indicando o remédio, sonâmbulo médium, um médium sonâmbulo. A lucidez sonambúlica, item 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e que nada tem a ver com a elevação, o adiantamento e mesmo o estado moral do indivíduo. Então, de novo, item 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e que nada tem a ver com a elevação, o adiantamento e mesmo o estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões. Se o seu espírito for pouco adiantado, o sonâmbulo, que fala por si próprio, pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de outro espírito pode suprir as suas deficiências. Entretanto, como acontece com os médiuns, um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. É, principalmente nesse caso, que se questiona, que as qualifique, que é principalmente nesse caso que as qualidades morais exercem grande influência para atrair os espíritos bons. Veja o livro dos médiuns, veja o livro dos espíritos, sonambulismo, questão 425. E neste livro, o capítulo sobre a influência moral dos médiuns. Nesse livro, o livro dos médiuns. Bom, então eu vou voltar aqui no item 74 para a gente conversar um pouquinho. Ele vai dizer que a lucidez sonambúlica ela é uma faculdade que depende do organismo e que nada tem a ver com a elevação ou adiantamento, o mesmo estado moral do indivíduo. A faculdade mediúnica, ela também, né, já sabemos, que depende de uma organização física. O médium, é necessário que para que ocorra a comunicação dos espíritos com o encarnado, com o médium, é necessário que o seu corpo físico assim o permita. Aí sim, acontece essa interação, logo, a alma do encarnado, o médium, né,
transmite aquilo que o espírito queira. No sonambulismo, o fenômeno é o mesmo. Há necessidade que o corpo físico permita que isso ocorra. Que a alma, no estado de emancipação, ela tenha um desprendimento e logo vai interagir com o mundo espiritual. Aí tem aquelas nuances, sempre lembrando daquela variação de lucidez, né? Então, partindo desse princípio, independe da questão da moral. Qualquer pessoa pode ter a faculdade do sonambulismo. Qualquer pessoa pode ser médium, independente da moral. E aí, quando um sonâmbulo fala que ele está dizendo algo, é bom que se diga de passagem, é preciso verificar tudo que ele está dizendo, observar como ele se expressa, com leveza, com brutalidade, com aspereza, gestos agressivos ou gestos, né, simpáticos, delicados. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E o teor do que está falando. Porque, como na mediunidade nós precisamos verificar o que está sendo dito pelos espíritos, na faculdade sonambúlica também, porque, de acordo com a elevação desse sonâmbulo, ele é assistido por outros espíritos. Então, espíritos que vão suprir a sua deficiência. Ele vai por ele. Então, vamos fazer uma pergunta para ele, e essa pergunta, às vezes, está fora do âmbito do conhecimento desse espírito, dessa alma emancipada. Aí vem um espírito para suprir essa deficiência, respondendo às questões. Mas e aí? Agora vem a seguinte indagação. Quem está assistindo esse espírito? Precisamos, então, verificar essa comunicação, essa instrução, essas respostas, porque pode ser, sim, de fato, um espírito adiantado, sério, como pode ser um espírito leviano, um espírito mentiroso, que responde tudo que perguntarem a ele. Então, o que vai resguardar, o que vai dar maior garantia para esse sonâmbulo é o seu melhoramento moral. Quanto mais ele vai se melhorando moralmente, mais ele atrai para si os bons espíritos. Logo, ele, né, vai ter uma condição melhor de ser assistido pela sua melhora moral por bons espíritos. Isso acaba afastando um pouco mais os espíritos inferiores. Então, de novo, Livro dos Espíritos. Como afastar os maus espíritos? A resposta simples, atraindo para si, para perto de si, os bons espíritos. E para atrair, não basta somente a prece. Para atrair, não basta que façamos caridades, assistências materiais. Isso é bom, é necessário. Mas precisa, primeiramente, a modificação moral, a melhora moral. Aí sim, uma vez que eu me esforço por me melhorar, aliando a prece, aliando as práticas, né, da caridade material, porque quando nós falamos aqui, se melhorar moralmente, nós estamos falando moral, é aquela caridade que para com o outro, benevolência, caridade ensinada por Jesus, a benevolência, né, para com o outro, a indulgência com a imperfeição do outro e o perdão das ofensas. Então, nós temos aí, Jesus nos dá essa receita, esse ensino, né, dizendo assim, essa é a moral. Seja indulgente com o outro,
seja benevolente, né? Queira bem ao outro, independente de... E perdoe quantas vezes for necessário, certo? Caridade desinteressada. Aí vamos ser assistidos por bons espíritos. E aí, com esse esforço contínuo, esses bons espíritos vão impedir, em algumas vezes, isso não é regra, tá, pessoal? Mas é bem mais seguro, vai afastar esses maus espíritos, vão impedir que eles se comuniquem, né? Dando instruções falseadas. Vamos lembrar, se nós temos um grupo sério que quer se instruir, quer aprender, né? Então, uma vez que nós dirigimos questões sérias a um sonâmbulo e que é assistido por um espírito sério, é claro que é esse espírito sério que vai responder. Porque se o grupo é sério, se o sonâmbulo ele se esforça por se melhorar moralmente, então nós temos aqui um grupo sério que quer realmente se instruir, um sonâmbulo que se esforça por se melhorar e quer se instruir também, logo teremos espíritos sérios que vão assistir a esse grupo, assistir a esse sonâmbulo, e aí, é claro, que ele vai afastar esses espíritos levianos. Mas pode ser que ele, por meio de instrução, deixe que esses espíritos levianos se comuniquem para experimentar esse grupo, para experimentar o sonâmbulo, né? Então, quer dizer, tudo é instrução. Precisamos aqui verificar a comunicação, se realmente o que está sendo dito ali é sério, se aquelas respostas, aquele conteúdo, ele é realmente instrutivo, ou se ele não capenga em algum momento, se ele não é falseado, se as respostas não estão caindo no vazio, né? Não são respostas que vão realmente estar condizente com aquilo que nós estamos buscando como conhecimento. Então, tudo isso tem que ser verificado. Então, o sonâmbulo que interage com os espíritos é o médium. E como toda faculdade mediúnica, toda comunicação dos espíritos, independente de qual médium seja, precisa passar pela lógica, razão e bom senso. E aí, se o ensino, essa instrução, se ela está condizente com os princípios doutrinários, com o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então, pessoal, é isso, o médium sonambúlico, né? O sonâmbulo médium. É importante que se diga de passagem que hoje, como não se estuda e não temos esse meio de experimentação, muitos, talvez, de que estão dentro de uma casa espírita, são sonâmbulos, mas pela pouca observação ou por nenhuma observação, esses médios sonâmbulos não são utilizados de forma produtiva como poderia ser, pela falta do conhecimento, pela falta do estudo, né? Mas que um dia nós vamos aí resgatar tudo isso que até então é desconhecido para nós, tá certo, pessoal? Isso é uma certeza, é um fato, né? Vamos sim resgatar, tá bom? Eu quero aqui agradecer a você que está conosco, nos assistindo agora a esse vídeo gravado, repito, e nos encontramos na próxima semana, no próximo estudo do Livro dos Médiuns, que acontece aos sábados, como hoje, às 18 horas, onde ainda vamos continuar tratando do capítulo 14, os médiuns. Nós vamos falar dos médiuns curadores, que também é muito importante, porque está relacionado com o magnetismo, com os magnetizadores, e compreender o que é um magnetizador e o que é um médium. Kardec, então, vai falar um pouquinho disso para nós.
Pessoal, quero agradecer a você que está nos assistindo, agradecer também aos bons espíritos por estar sempre conosco e dizendo que o nosso estudo ele vai avançando calmamente, sem pressa, para que melhor possamos compreender tudo aquilo que nós desejamos, que estamos estudando e desejamos adquirir como conhecimento, tá? Deixe nos comentários, na descrição desse vídeo, nos comentários, a sua impressão daquilo que foi falado aqui, as suas perguntas, concordando, discordando, acrescentando, sugerindo, criticando, elogiando, é claro, né? Nós aceitamos elogios também. Obrigado, então, a você, obrigado aos bons espíritos e gratidão, claro, a Deus por estarmos aqui, nesse momento, estudando o Livro dos Médiuns, Doutrina dos Espíritos. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã, às 18 horas, no estudo da Revista Espírita do ano de 1858. O Beto e eu temos um encontro marcado com vocês. Paz e luz.